Nós não viemos para falar de nós. Nós viemos para falar dele. É ele quem salva, cura, liberta, transforma. É tudo por ele, para ele. Quem somos nós? Como o apóstolo Pedro disse, né? Para onde nós vamos ou para onde nós vai? Se só ele. É só ele que tem palavra. É só ele que transforma. É só ele que restaura. É só ele que tira lá do lamaçal do pecado. É só ele que tira do vício, do crack, da maconha, da cocaína, da cachaça. É só ele que arranca assim da prostituição. É a graça, irmãos. É a graça, é a misericórdia. Confesso que hoje foi um daqueles dias, né? Parece que todo dia é um dia corrido, cansativo, mas louvado seja Deus. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja Deus. Você que trouxe um exemplar bíblico, tem aí a Bíblia no seu telemóvel, no telão também, né? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto aqui bastante conhecido, né? Com certeza quase todos os irmãos já conhecem esse texto, mas Deus tem algo para nós. Amém? Deus tem algo para nós. Amém? Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Estava tão bom o Igor aí. Ele tem uns dedos, umas mãos ungidas, né, varão? Louvado seja Deus, homem de Deus. Lucas, capítulo 10, versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Porém, Marta andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que a minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, para me ajudar. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Amém? Só até aí. No começo da minha oportunidade, eu falei um pouquinho de canseira, né, irmãos? E a canseira, assim, física, às vezes ela é notória, porque quando a gente começa a conviver com os irmãos, logo a gente vê quando o irmão está mais cansado por questão do trabalho, ou de um dia, né, cansativo. Mas tudo isso faz parte da nossa caminhada, da nossa vida. E não tem por onde correr. Escuta, se você não nasceu num berço de ouro, se você não nasceu dentro de uma família abastada de recurso financeiro, tem que trabalhar. Tem que levantar cedo e regaçar as mangas. E eu digo assim, literalmente, arregaçar as mangas e ir para cima. Não dá para a gente querer andar com carro, não dá para a gente querer passear em lugares diferentes, sem a gente arregaçar as mangas e ir para cima. E trabalhar. Falando de trabalho, já veio um texto onde Jesus falou assim: olha, meu pai, ele trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, a vida nossa, a vida do cristão, ela é feita de trabalho. Então, a vida no cotidiano, ela se torna, às vezes, um pouco cansativa.
né? Porque a gente não tem apenas o trabalho. A gente tem o trabalho e tem que também gerenciar todo o contexto em volta. No meu caso, filhos, esposa, né? É vizinho, é pessoas que estão a trabalhar juntamente conosco. A gente precisa dar uma resposta para quem está próximo de nós. E eu gosto muito desse texto que está baseado dentro dos evangelhos, que o autor Lucas escreve, porque é algo muito simples, mas é algo assim que ele nunca sai de moda. É lindo aprender com a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer, esse autor Lucas, ele vai dizer que Jesus estava dentro de uma aldeia, e dentro dessa aldeia, Jesus já estava pregando, expulsando demônios, andando para lá e para cá, e alguém vê ele. E quem é que vê? Marta. Marta, ela observa o Senhor Jesus, com aquela comitiva de discípulos, com os seus discípulos, e então ela vai até o pé dele, dizendo assim, numa forma portuguesa, né? Ao pé. Ela convida ele então para vir para a sua casa. Ela sabe quem é ele. Ela sabe o que é que ele estava a fazer. E o bonito de tudo isso, que ela sabendo de exatamente tudo, ela vai até então Jesus e convida ele para vir para a sua casa. Jesus, imagino eu, já com um sorriso no rosto, conhecendo Marta sem antes ela mesma conhecer. Ele aceita então rapidamente o convite e vai para a sua casa. Imagina a carinha de Marta agora de alegria, sabendo que Jesus curava, expulsava demônios, que Jesus operava milagres, sinais, prodígios e maravilha. Imagina a cara de Marta, toda contente. Ele vai na minha casa. Imagine. Que privilégio. Só que o texto vai dizer que quando Marta ela chega então com o convidado de honra, ela vai então rapidamente comunicar à sua irmã. Quem? Maria. E ela vai dizer assim, Maria, acabamos de receber o Senhor em casa. Maria para tudo, exatamente tudo, e vai ter com o Senhor. E o texto vai dizer que Maria, quando percebeu que era o Messias, quando percebeu que era Jesus, ela largou da louça, largou a bucha, largou a esfregona, lavou a vassoura, largou a roupa cheia de... largou tudo. E ela foi, escuta, e o texto não vai dizer que ela ficou do lado. Eu vou fazer essa expressão, porque quem não conhece aqui é minha esposa. Mas ela ficou aos pés. Enquanto Marta o recebeu em sua casa e fez o convite, agora a atitude dela é outra. E Maria rapidamente, sabendo quem era Jesus, ela corre então rapidamente aos pés. Eu já quero abrir aqui um parênteses gigantesco, Enoque, para dizer assim que o melhor lugar para você, negrão, está aos pés do Senhor Jesus. Não adianta a gente querer estar na frente ou atrás. A gente precisa estar aos pés. Maria percebeu. E Maria foi correndo e ficou aos pés. Só que para quem está aos pés do Senhor Jesus, ele começa a perceber que não é estar aos meus pés. Porque eu de mim não tenho nada. Mas imagine estar aos pés do Senhor Jesus. Um homem com conhecimento. Um homem com uma cultura. Um homem com uma educação.
um homem com uma postura. Quer dizer, tudo nele chamava atenção. Sem contar que sobre ele tinha a presença de Deus. Maria sentou e ficou ali só se alimentando. Maria sentou e ficou ali só comendo. Jesus ficou pregoando, Jesus ficou falando, Jesus ficou ensinando, e Maria ficou apenas nos pés. Se Maria ficou nos pés do Senhor, por que é que eu e você queremos estar em outro lugar? Não existe vida. Escuta, não existe outro lugar se não for ali aos pés. Porque quando a gente está doente, quando a gente está enfermo, irmã Caridade, é Ele que cura. Quando a gente está ali depressivo, quando a gente está triste, com a alma batida, angustiado, querendo desistir, querendo colocar literalmente uma corda no pescoço e acabar e ceifar com a sua própria vida, é Ele. É Ele quem está ali. É Ele quem tem uma palavra de vitória. Quando a gente está ali com a nossa despensa, a gente abre ali o armário, é só macarrão. Quando a gente abre então a geladeira, é garrafa d'água, não há mais nada, apenas uma cebola ali, plantando até a raiz. Quem é que pode suprir a nossa necessidade? É Ele. Tem gente que já percebeu e saiu um amém já. Porque eu não estou falando de outra pessoa, é dele. É dele, é de Jesus. Ela percebeu. E ela percebendo, ela correu aos pés. O texto não vai dizer que ela tinha depressão. O texto não vai dizer que Maria tinha problema renais. O texto não vai dizer que ela tinha problema com colesterol. O texto não vai dizer que ela era hipertense. O texto não vai dizer que ela tinha cancro. Mas o texto vai dizer que ela estava aos pés. E só fica aos pés do Senhor Jesus aquele que precisa. E é sobre isso que eu quero ministrar hoje. Não dá para ficar em outro lugar. Não dá para a gente ficar em outro lugar se não for nessa qualidade de estar aos pés dele. Marta recebe. Mas aí então, ela vai procurar outras coisas para fazer. É normal da mulher querer preparar a mesa, querer preparar o banquete, querer limpar a casa, querer arrumar a louça, né? De repente chegou uma visita, e essa visita era inesperada. Então eu vejo a situação de Marta, e até me coloco no lugar dela. Mas não era qualquer pessoa. Então a postura dela não tinha que ser essa. O texto vai dizer que ela estava ansiosa. E a ansiedade não é bom, pois é? Não. A ansiedade revela que nós não estamos confiando no Senhor. Na verdade, a ansiedade faz a gente se afastar de Deus. Porque parece que a gente não confia. Às vezes a gente até verbaliza e diz: eu creio, eu confio, Deus vai salvar meu marido, Deus vai entrar com providência na minha casa, Deus vai entrar com providência no meu lar, as portas vão se abrir, mas a gente fica ansioso. E esse anseio, ele faz mal para quem? É para nós. Isaías 55:6 vai dizer: buscai o Senhor enquanto se pode. Enquanto Marta estava na correria, tentando preparar, quem sabe, um pãozinho de queijo, quem sabe ela estava ali preocupada em preparar um bolo, quem sabe a Marta estava ali preocupada porque
não tinha tido tempo de passar um pano na casa. Quem sabe ela estava preocupada, mas com muitas coisas. E Maria só comendo. Mas é comendo do quê? É da palavra. E palavra é essa que diz na palavra do Senhor, que excede todo entendimento. E por que então andamos ansiosos? Igual Marta. Só que o texto vai dizer que ela não estava só ansiosa, só mostrando a sua fragilidade. Ela também estava inquieta, perturbada. Só que há minutos antes, ela vai então até o Senhor Jesus e o recebe para vir para a tua casa. Foi ela que fez o primeiro contato com o Senhor. Foi ela que fez o convite. Mas agora ela está ansiosa e afadigada. Agora ela está preocupada e está também cansada. Fala a verdade, não é assim que nós nos sentimos às vezes. Eu já cheguei aqui confessando que hoje eu falei, Senhor, se não for a tua graça, eu preciso de um renovo. Não é verdade que muitas das vezes nós estamos assim? A gente está um pouco ansioso, um pouco afadigado. A gente até decide no coração de vir para a casa do Senhor. Mas chega aqui, a gente não começa a dar glória a Ele. A gente começa então a pensar no trabalho de amanhã. A gente então começa a pensar na janta que tem que fazer quando chegar em casa. A gente começa então a pensar no que é que vai ser de depois de amanhã. Mas eu trouxe uma palavra de Deus para o seu coração. Eu trouxe uma palavra de Deus para o teu coração. Fica nos pés do Senhor. Confia nele, porque Ele tudo vai fazer. Não adianta quebrar cabeça, não adianta ir para a direita, ir para a esquerda, não adianta bater no vizinho, não adianta bater na vizinha, não adianta agarrar no telefone e pedir socorro pai, socorro mãe, socorro mana. Vai aos pés dele, porque ele tem resposta, ele tem palavra para a minha vida, ele tem palavra para a tua vida. É bom a gente ter com quem contar. Mas às vezes por conhecer a nossa história, mas às vezes por conhecer o nosso problema, a pessoa vai dar um conselho, mas é movido pela emoção. Larga desse homem. Você já tem pedido tanto. Viu? Deixa sua mãe para lá, deixa seu pai para cá, vai viver tua vida. São sentimentos aflorecidos por conta de uma emoção, por conta de conhecer a sua história. Mas melhor do que Jesus, melhor do que Deus que nos fez do pó da terra, que nos formou, que nos conhece do ventre da nossa mãe. Maria agora, ela escolheu a melhor parte. E falando de melhor parte, significa que Maria, ela tinha um objetivo quando ela soube que Jesus estava ali. O texto vai dizer que Maria, quando percebeu quem era Jesus e soube que Jesus estava em sua casa, automaticamente ela colocou e traçou ali uma meta, um objetivo, ou seja, Maria ela teve um foco. E o foco dela era estar aos pés do Senhor. Tem gente aqui em nosso meio que tem o desejo de se formar, de fazer faculdade.
Não perca o foco. Tem pessoas aqui em nosso meio que têm o desejo de um dia ter a sua família, casar, entrar dentro da igreja, quem sabe com um vestido lindo, com um terno bonito. E a ordem do Senhor é essa: não perca o foco. Agora também existem pessoas aqui em nosso meio que têm o desejo de servir a Deus, é com excelência, é de ser usado por Deus como labareda nas mãos dele. E a ordem do Senhor é essa: não perca o foco. Por quê? Porque esse mundo, ele é atrativo. Esse mundo tem tantas coisas, né, a nos revelar. Ele traz ali tanta alegria momentânea e passageira. Mas a ordem do Senhor é não perder o foco. A ordem do Senhor é priorizar a Ele. E é fácil priorizar o Senhor Jesus? Não, não é fácil. É muito difícil a gente priorizar o Senhor, mas é possível. Porque Jesus priorizou o Pai até na cruz. Jesus priorizou o Pai, foi no Gólgota, foi no Calvário. Jesus priorizou o Pai, foi no monte, enquanto estava sendo tentado pelo diabo. Então é possível a gente priorizar o Senhor. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Ministério de Louvor, pode ir. Nós já vamos finalizar. A Bíblia diz que não é do muito falar. Irmãos, encher linguiça não é mais tempo. O tempo é de palavra. E a palavra do Senhor é essa: prioridade. A palavra do Senhor é essa: é priorizar a Ele. Porque Ele tem palavra de vida eterna. A prioridade do Senhor, a palavra de ordem para nós hoje é prioridade, porque Ele quer priorizar o seu casamento na proporção que você prioriza Ele. Na proporção que você busca Ele, Ele quer priorizar a tua saúde. Na proporção que você prioriza o Senhor, Ele quer priorizar o relacionamento individual de vocês. É você e Deus, mas é necessário priorizar Ele.